qual foi o motivo de São Paulo ter declarado guerra, vamos dizer assim, contra o governo federal? Bom, poucas pessoas sabem que 9 de julho não é um feriado nacional. A gente descobre isso quando vai para outras cidades, né, do Brasil, fora do estado de São Paulo, e descobre que não tem uma avenida, uma praça, um logradouro público com um título 9 de julho. Ribeirão Preto é uma das cidades paulistas que coloca no seu logradouro, a gente tem uma avenida, né, intitulada dessa maneira, 9 de julho, em homenagem ao evento da Revolução Constitucionalista de 1932. Essa é um fato, né, muito importante na história do Brasil, em especial na história de São Paulo, porque o estado de São Paulo vinha de uma história muito pujante em cifras, graças ao ciclo do café, e a partir de uma mudança política, que foi a entrada de Getúlio Vargas em 1930, isso gerou, claro, um descontentamento das elites de São Paulo. Getúlio Vargas não apoiaria São Paulo, apoiaria sim os estados dissidentes, estados que ficaram durante muitos anos fora das decisões políticas nacionais. São Paulo então exige novas eleições, e essas novas eleições, claro, aconteceriam anos depois. Só que Vargas foi muito inteligente. Vargas foi costurando, por meio do golpe de 30, né, uma história digamos, de continuidade do tempo. Não, daqui a pouco vem as eleições, elas virão. Mas cadê essa nova Constituição com a nova eleição? Era preciso uma nova Assembleia Nacional Constituinte, nova Constituição, nova data para as eleições. São Paulo em 31, 32 não aguenta mais, entra em guerra com Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil naquele momento. E com isso, a partir desse movimento de 32, a Revolução Constitucionalista Paulista se dá contra Vargas, imaginando que os outros estados viriam todos com São Paulo. Mas houve uma traição, pelo menos segundo o olhar paulista. Então São Paulo teve que lutar contra praticamente todos os estados da nação, liderados por Getúlio. E esse movimento, claro, foi bélico, muita gente esquece, né, que muitas trocas de tiro, muitas mortes, muitos soldados feridos, né, muitas mulheres trabalhando como enfermeiras, né, projetos variados de doação de roupa, campanha de doação de ouro, o que fazer com a comida, onde ficam os soldados, alistamento. Foram meses de guerra. Professor, então quer dizer que a Revolução ela mudou a rotina das cidades de São Paulo. Vamos colocar Ribeirão Preto nessa história? Sim, as cidades paulistas todas viveram o mesmo clima bastante intenso dos conflitos, mas é claro que nas regiões fronteiriças, né, principalmente dos demais estados, essas cidades ficaram mais evidentemente marcadas pelos conflitos, né? Até mesmo um pouco ao norte de Franca, nós temos aquela ponte que separa São Paulo com Minas, a gente tem as marcas da bala até hoje, né, como uma forma de lembrança desses conflitos de 32. Ribeirão Preto vive isso. Ribeirão Preto tem projeto de alistamento, Ribeirão Preto tem iniciativas de envios de soldados, Ribeirão Preto tem uma participação feminina intensa, inclusive com campanha de doação não só do ouro, mas uma campanha de construção de um imaginário, onde as mulheres cobrariam de seus filhos e maridos a participação ativa na guerra. Tem até uma lembrança que eu tenho aqui, um historiador que diz que as mulheres deveriam chamar a atenção dos seus maridos, naquela época, década de 30, um machismo, um patriarcado muito mais intenso, as mulheres deveriam dizer: se você não for para a guerra, eu lhe darei a minha saia. As mulheres se organizaram de uma maneira muito forte, no sentido de dar suporte, né, professor? Então, a Cruz Vermelha ficou por conta que a montagem por parte das mulheres, enfermeiras, costureiras, produção de comida. Isso tudo significa que a sociedade civil se organizou de uma maneira muito forte, né? Mudou a rotina da cidade. Sim. Me interessa muito esse espaço do feminino, não só por conta do próprio movimento feminista, das mudanças que o movimento feminista tem feito, né, na sociedade, mas me interessa porque, a princípio, quando a gente pensa em guerra, a gente pensa nos soldados.
e essa coisa masculina do soldado indo para a guerra e das mulheres ficando em casa cuidando dos filhos. Mas no caso da Revolução de 32, a historiografia ela é muito competente em mostrar as múltiplas faces das mulheres. Claro, dos homens também, mas das mulheres. Muitas, inclusive, foram para o fronte, atiraram, ou seja, tomaram essa posição que foi historicamente articulada ao masculino, né? Claro que em Ribeirão Preto não foi encontrado nenhuma mulher que tomou essa posição, mas é muito interessante perceber centenas de mulheres listadas e participam inclusive dessas campanhas, setorizadas em bairros, em regiões da cidade, que vão contribuir com a formação de um sentimento paulista contra o Estado. O Brasil precisa ser amado, né, no sentido de uma pátria, mas São Paulo não pode ser lesado. Esse é o sentimento que a Revolução Constitucionalista traz para as cidades paulistas e, claro, também para Ribeirão Preto. A gente tem um acervo do jornal A Cidade que está preservado e que mostra muito bem essa mudança de rotina e como o jornal retratou a Revolução de 1932. Professor, o jornal ele tem um papel importante nesse processo da construção do ideário da Revolução de 32 na cabeça do morador de Ribeirão Preto? Poxa, essa é uma fala muito importante. Como historiador, olhar inclusive para essas imagens aqui, né, para esses registros, né, é muita emoção, é muito importante. A gente tem a história da cidade aqui, não só a história, claro, da Revolução de 32, mas imagine que existem fotografias soltas na cidade, existem memórias, né? Senhores que hoje têm quase 100 anos que vão lembrar de alguma informação dos seus pais ou mesmo dos seus avós sobre aquele período difícil da década de 30. E essas memórias, elas são alteradas com o tempo. Quem de nós, por exemplo, não vai dizer, né? Ah, quando eu era criança eu morava numa casa com uma árvore de um jeito, e depois quando você chega nessa árvore ela era muito, digamos, maior, mas a criança tinha uma perspectiva diferente. Então, a memória ela muda. Agora, o jornal ele tem uma capacidade de deixar registrado de maneira não fidedigna, mas de uma maneira mais fixa, certa memória que naquele momento fazia sentido. O historiador olha para isso com muito carinho. O jornal não é só, repito, um registro do dia, né? A gente perdeu um pouco isso com os portais da internet, claro. Mas na década de 30, até pouco tempo atrás, os jornais eram a realidade colocada de forma cotidiana, dizendo quem fez o quê, quando e onde. Ribeirão Preto tem um jornal incrível, cuja história tem mais de 100 anos. Esse jornal ele é parte da história local e é por meio dele que a gente consegue olhar para o passado. Então eu digo como historiador que eu estou extremamente entusiasmado de ver aqui o jornal tão bem cuidado, tão bem organizado. Dentro desse registro cotidiano, do pouco de contato que você teve com essa edição, mas do muito contato que você já teve com outros jornais, o próprio jornal A Cidade durante as suas pesquisas, professor, você tem um lado que foi assumido. O jornal assumiu um lado Sim. que foi a causa paulista. Sim. É possível afirmar isso? Sim. Observando o jornal A Cidade, em especial o ano de 32, nos meses de julho até outubro, que foram os meses referentes à guerra propriamente dita, é muito interessante o quanto o jornal, no caso, né, as edições, né, dia após dia, vão reproduzindo o discurso de Viva São Paulo, Viva a Revolução, hasta la vitória, né, que é um exercício de dizer juntos seremos vencedores, contra a ditadura. Então a presença do Vargas como um ditador e, claro, Ribeirão Preto, São Paulo, representando um espírito da verdade e da honestidade contra a ditadura. O mais curioso é perceber que nos dias finais de setembro e o começo de outubro há um vazio. Não sabemos se há um vazio de edições, não se sabe. Isso é muito importante. Quando o jornal sai ou quando a gente não encontra, a gente pode assumir várias possibilidades. A não publicação de uma edição ou o sumiço por conta de receio de como seriam tomados esses escritos.
Mas o historiador ele está preparado para isso, para tomar o silêncio como uma outra informação e, a partir daí, por indícios, reconstruir o passado. Para a gente finalizar, a memória que está sedimentada hoje, se é possível dizer isso, é que São Paulo perdeu a guerra, mas venceu, né? Perdeu as batalhas, mas venceu a guerra por conta da Constituinte, que foi declarada anos seguintes, né? Aqui na cidade, o mesmo espírito foi assumido, professor. Sim, e o jornal coloca isso de maneira brilhante. Apesar de que, ao final do conflito, São Paulo é obrigado a reconhecer a vitória bélica, militar, né, da nação, da federação e de Getúlio, Getúlio Vargas, de maneira estratégica, coloca a Assembleia Nacional Constituinte em andamento, ou seja, reconhece que a Constituição precisa ser escrita. Então, por que São Paulo entrou em guerra? Para exigir novas eleições, para que um novo candidato possa tomar o poder. Getúlio Vargas não queria isso, mas ele foi obrigado a reconhecer que a Constituição era necessária para evitar novas revoltas. São Paulo, que era um estado contra a federação, mudou a história do país. O que São Paulo não sabia é que outras histórias aconteceriam e que Getúlio ficaria mais alguns anos no poder. Mas isso é outra história, né?